Esse é o quadro Dialogando, o episódio número 23, por Stanley Bernardo, do curso de inglês Intense Study. Esse quadro semanal tem um enfoque na passagem de conhecimentos do inglês. Sup guys, Stanley here, hoje trazendo para vocês o episódio Dialogando número 23 e hoje a gente vai falar sobre articles, artigos, especificamente a, an e the, an e the, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre esses artigos. Ficou um trabalho bem elaborado, assim, talvez o episódio seja um pouco mais longo do que os outros dialogando, mas eu creio que eu consegui trazer toda a cerne de como se usar um artigo. Muito aluno tem me mandado mensagens com dúvidas no uso dos artigos, então eu resolvi trazer esse episódio voltado para isso, beleza? Mas antes eu quero agradecer a participação de vocês nos episódios que a gente tem seguido por aqui, como o storytelling, o estudo que vocês têm feito. A gente tem tido grandes evoluções durante 2020, por mais que estejamos sobre esse momento de pandemia. A gente tem crescido e estamos trazendo aí mais alguns quadros voltados para o nosso Instagram e um quadro ao vivo, pessoal. Estamos trabalhando, a nossa equipe está trabalhando em cima desse quadro. Daqui a uns dias vocês terão mais novidades e será um quadro totalmente com a participação de vocês, por isso a ideia de ser ao vivo. Então eu espero que vocês estejam sempre antenados com os novos episódios e as novidades do nosso podcast. Vocês podem saber mais no nosso Instagram, @cursosintensestudy, ou no nosso site www.cursosintensestudy.com.br, beleza? Antes de começarmos antes de começarmos esse nosso debate sobre articles, esse nosso envolvimento com os artigos, eu lembro que a postagem desse episódio está no nosso blog. Então tudo que eu falar aqui, óbvio, aqui a gente abre mais alguns leques aqui dentro do episódio, mas tudo vocês podem acessar no nosso blog, tanto os exemplos que eu usar aqui, tanto com as observações que eu der no programa de hoje, tá bom? No episódio de hoje. Mas vamos lá. Eu dividi mais ou menos com a ideia de artigos como etapas de usos, né? E no final algumas exceções. A gente tem como essência, o princípio dos artigos, a regra número 1, as palavras contáveis e não contáveis, né? A gente começa a usar artigos por essa relação, isso dentro do inglês, tá? Se uma palavra, pessoal, ela é contável, o que são palavras contáveis? São palavras que dá pra gente contar. Ponto. Foi bem direta no inglês. Então, palavras contáveis precisamente são palavras que possuem o seu plural no inglês. Isso é um meio de identificar uma palavra contável, tá? Por exemplo, books, você consegue contar one book, two books. Todas as palavras contáveis, elas sempre vão estar acompanhadas de um artigo, tá? Vejam só esse exemplo. I'll write a quote. Quote é uma citação, tá, gente? Q-U-O-T-E, citação. I write a quote, ok? One quote, two quotes, three quotes, contável, ok? Posso usar tranquilo o vai instalar o artigo, né? Outro exemplo que a gente pode usar, he drives an old car. He drives an old car. Ele dirige um velho carro. A gente usou o artigo an, o an, tá? He drives an old car, an old car. Vejam a mudança de pronúncia, né? Que a gente tem old. E aí a gente já entra na ideia que eu já vou dar esse adendo. Quando a gente tem som de consoante, a gente usa a. Quando a gente tem som de vogal, isso na palavra seguinte, né? Coat, consoante. Old, vogal. Então, em coat, a gente tem a, que é um e uma, e o old, a gente tem an old, né? O an, o nosso um e uma também. O que muda a adição desse n é justamente porque a gente tem som de vogal na palavra seguinte. A regra número 2, que eu gosto de sempre trazer também, é que nunca se usa a e an com palavras no plural ou
não contáveis. Nunca se usa. É diferente você identificar uma palavra contável por ela ter o plural e você usar o artigo quando ela estiver no plural. São situações diferentes, tá bom? Por exemplo, primeiro eu quero dar um exemplo bem clássico de, por exemplo, I want to drink water. Qual é a palavra? Water. Water é uma palavra não contável, tá? Você não tem waters, não. Você vai falar drink water. Você não tem waters. No inglês não tem waters, tá? E no caso aqui, a gente usa sem artigo, certo? Nesse caso, a gente usa sem artigo. I want to drink water. A gente não fala I want to drink a water. Não. I want to drink a water. Não. Tá? A gente usa sem artigo. Por quê? Porque o water é não contável. O que eu gosto de trazer também como um meio de ajudar a gente ao uso do artigo é saber as diferenças entre a, an e the. Tá? Você tem que saber diferenciar esses três artigos, o uso deles, não simplesmente o significado, mas o uso deles para que a gente consiga aplicar. Por exemplo, o a e o an, geralmente ele é usado quando você não precisa dizer precisamente sobre qual coisa você está falando. Então, se você estiver falando sobre uma coisa, mas você não especificou aquela coisa e afins, você usa a e an. E o the é justamente o oposto, né? A gente usa quando a gente está falando de algo específico. Pode ter ficado confuso essa minha observação, mas veja bem no exemplo. O exemplo dá bem a ideia, traz bem a essência disso. O primeiro exemplo que eu trouxe é I heard a song yesterday. I heard a song yesterday. Estão percebendo que aqui nessa frase, eu escutei uma música ontem, eu não exemplifico qual é a música, não me importa a coisa específica, eu falei que é uma música, qual, tema, cantor, ritmo, isso para mim não importa. Então eu não estou falando sobre uma coisa precisamente, tipo, aquela, não, eu escutei uma música, aí, beleza? Então a gente usa então a gente tem I heard a song yesterday. I heard a song yesterday. Usando a para uma ou no caso, né? Aqui uma porque é música. E oposto a isso a gente tem a frase The train was late. The train was late. O trem estava atrasado. Percebam aqui que eu estou falando especificamente de um trem. Por isso que a gente usou the e não tipo um trem, não. The train. The train, um trem específico, de um horário específico, tá? De uma estação específica, um trem específico mesmo, aquele trem. Isso dá a ideia de uma coisa específica, por isso que a gente usa the. É um meio de diferenciar justamente o uso. Outro grande jeito de a gente diferenciar é quando a gente usa o a para mencionar alguma coisa pela primeira vez. Então, quando você vai falar sobre alguma coisa a primeira vez, você usa o a. Quando você vai falar de uma coisa que vocês já estavam falando, você está se referindo a alguma coisa que vocês já estavam falando ou sobre alguém, aí você usa the. Olha essa frase aqui onde eu trago justamente as duas oposições. He was talking to a woman, the woman was laughing, tá? He was talking to a woman. Ele estava conversando com uma mulher, beleza? Com uma mulher. A primeira vez que você está falando dessa temática, dessa mulher. Agora a gente continua a frase. The woman was laughing. Olha a pronúncia. Laughing. Não vão ler laughing, tá? Que é rindo. Então, the woman was laughing. Gente, estão vendo que eu falei no começo? He was talking to a woman. Ele estava conversando com uma mulher e agora eu vou se referir a essa mulher de novo. The woman was laughing. The woman was laughing. The woman was laughing. Vocês estão vendo que eu continuei a frase normalmente, tá? É bem semelhante à observação que a gente fez anteriormente. Outra coisa que a gente pode fazer também, ainda nessa ideia de diferenciar o a para o an,
o para o the, desculpa, até foi bom eu ter comentado esse choque de e an. Se vocês perceberem, e an são a mesma coisa. O que diferencia, eu vou só repetir para massificar ainda, se tiver ficado alguma dúvida, é justamente o som da palavra seguinte. Se eu tenho um som de consoante, se eu tenho um som de vogal, ok? E aqui vamos usar, mais uma vez, comentar sobre a última observação que eu faço para diferenciar o the, que a gente usa ele também quando a gente está falando sobre alguma coisa que é óbvia, tá? Ou seja, quando estamos falando sobre uma coisa única. Por exemplo, the sun is hot today. The sun is hot today. O sol está quente hoje. O sol é uma coisa única, é uma coisa óbvia. Se alguém fala sol, a gente já sabe o que significa, certo? Diretamente, é o sol. Então, the sun. Vejam que todas as diferenças que a gente falou aqui remete sempre ao que é único, o que é aquele e o que é geral. Esse é um grande meio de observar, gente. Se vocês absorverem bem todos os exemplos que eu dei aqui, vocês vão praticamente acertar todos os tipos de uso de artigos. Mas eu trago sempre algumas exceções que ocorrem. Por exemplo, como uma das exceções, a gente não se usa e an antes de comidas ou refeições. Por exemplo, we had lunch at noon. Almoçamos ao meio-dia. A gente não fala we had a lunch at noon. We had a lunch. Não, a gente não pode falar isso. Eu tive um almoço. Não. A gente usa sem an. Outra grande exceção que a gente não usa e an antes de palavras como escola, prisão ou faculdade, tá? Quando a gente está usando praticamente a instituição ali de maneira geral, né? Por exemplo, I'm going to college. A gente não fala eu vou para uma faculdade. Eles não usam assim quando eu estou me referindo que eu vou, né? Tem que falar I'm going to college. Eu vou para a faculdade, tá? I'm go to school, tá? I'm go to school. A gente não usa I'm go to a school, I'm go to a college. Outro exemplo bem claro, usando prison. I spent 5 years. He spent 5 years in prison. Melhor, he spent, só para não usar eu, né? He spent 5 years in prison. Eu gosto de trazer esse exemplo, porque ele usa o passado de spend, né? Que ele passou 5 anos na prisão. Ele usa spend. Spend no seu literal é gastar, né? O verbo gastar. E quando a gente gasta um certo tempo, a gente está passando um certo tempo. Por isso que eu gosto de trazer, porque a gente remete justamente spend não é gastar. E aqui a gente trouxe no passado, né? Spent. Então, he spent 5 years in prison. Não, he spent 5 years in a prison. Não, in prison, ok? Outra exceção que ocorre muito, gente, é o uso da palavra hospital, tá? A palavra hospital, ele tem usos diferentes, tanto nos Estados Unidos como no inglês britânico, né? No inglês americano e no inglês britânico, a palavra hospital, quando a gente vai usar artigos, ela é diferente. Por exemplo, no inglês britânico, se eu fosse falar a frase my dad in a hospital, my dad in a hospital, my dad in a hospital, when hospital, tá? A gente não tem artigo nenhum. My daddy na hospital, ok? Já se eu fosse falar nos Estados Unidos, no inglês americano, seria my daddy in the hospital, ok? My daddy na hospital, britânico. My daddy in the hospital. Meu pai está no hospital, as duas frases têm o mesmo significado. O que muda é justamente esse uso do artigo the. Uma tem e outra não. Outro grande uso, esse focado também no the, que é justamente o seu uso para lugares que nós costumamos buscar serviços usualmente, né? Está dentro da nossa rotina praticamente, são coisas comuns. A gente usa the. Eu trouxe uma frase que leva bem usando justamente uma coisa comum, que é a gente ir para supermarket, tá? Can you go to the supermarket? Can you go to the supermarket? Bem direto, bem tranquilo, gente. No geral, pessoal, isso aqui, ó, se vocês pegarem a essência desse material, se na pronunciation não ficou claro qual frase eu estava falando, o uso de algum artigo, como eu falei, temos o blog, a ideia é você fazer isso conjunto. Se o seu listening está apurado, somente podcast vai conseguir trazer para vocês a essência
dos artigos, dos articles, ok, gente? Esse foi o episódio de hoje. Não deixa de seguir, acompanhar as nossas páginas, as nossas postagens, os nossos episódios. Lembrando que lá tem um espaço nos comentários. Deixa lá uma frasezinha usando algum artigo ou alguma dúvida ou algum comentário sobre o nosso podcast, ok? Esse foi o nosso Dialogando número 23, and I see you later, guys. Bye bye.